e aí a gente inicia. Então, em primeiro lugar, queridos, muito bom dia a todos vocês, tá? Eduardo, Guilherme, Gustavo, Lorenzo, Murilo, tá? Peço desculpa também, pessoal, ter demorado um pouquinho para lançar as notas, né? Mas aí esse fim de semana lá, eu comecei a lançar ontem, eu terminei. Então acho que todos vocês já podem acompanhar no portal da Unioro as notas, tá, gente? Vocês já chegaram a olhar ontem lá? Somados trabalhos, mais a prova, chegaram a olhar? Quem viu aí as notas lançadas no portal? Não viu não? Vê lá então, Eduardo, porque aí eu somei os trabalhos, coloquei o valor da prova, tá? E é isso, beleza? Bom, então, aula passada, pessoal, a gente Professor, tava... Pois não, pode falar. alguém tirou abaixo da média? Não lembro, você acredita de verdade? Olha, nessa turma eu acho que eu não tive resultados muito ruins, não. O meu problema foi no primeiro colegial, assim. Essa turma ficou todo mundo meio parecido, assim, 7-8, 7-8, assim. Já no primeiro colegial eu tive um problemão, porque eu tive, assim, aluno que tirou 10, 10, 10 e aluno que tirou 3. Aluno que tirou 10, 10 e o outro tirou É mesmo que 3. é assim mesmo, professor. Então, aí A gente nessa sala também era assim. Então, é fogo, cara, porque até mesmo pra turma das criancinhas, tipo no sexto ano, a maioria tira nota alta, assim, porque a gente faz uma provinha bem condizente, assim, aí os alunos tiram 10, 9, 10, 9, mas tem uma galerinha que tira, uma galerinha assim, 2, 3 alunos, que acabam tirando bem abaixo. Aí esses alunos a gente precisa fazer dá um jeito, né? Fazer um plano, uns exercícios extras, dá um jeito dele melhorar para acompanhar a turma aí. Bom, essa turma aqui, se tivesse algo muito estranho, eu falaria para vocês. Ó, galera, vocês estão muito assim ou assado, assim. Então, por enquanto, em questão de notas, nós estamos tranquilos, né? E é isso. Bom, pessoal, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Vamos lá, questão 1, a gente está tentando finalizar essa apostila e ela fala esse exercício, pessoal, sobre um raio de luz que sai de um meio e vai para outro meio. Então, a gente aprendeu a aula passada, se você está vendo aí na lousa, que um raio de luz ele pode se desviar. Ó. Nesse caso, o raio ele passaria reto aqui assim, ó, na direção do meu mouse, mas na verdade ele se curvou para a direção dessa reta vermelha aí. Ele se aproximou da normal. E aí, então a gente sabe que quando isso acontece é porque a velocidade de propagação da luz em um meio é diferente da velocidade de propagação da luz no outro meio. Quando eu falo meio, eu quero dizer da substância. No caso aí tem o ar e uma substância líquida. E a gente não sabe o que é. Aí ele pergunta o seguinte. Ó, considerando a velocidade de propagação da luz no ar como sendo 300 mil km por segundo, considerando que o seno de I, o seno do ângulo de incidência, esse cara, vale 0,75, o seno de R vale 0,60, o módulo da velocidade com que a luz se propaga nesse líquido é... Bom, gente, aqui basta a gente fazer uma continha interessante. A gente precisava, para resolver esse exercício, pessoal, a gente precisa usar a lei de Snell. Lei de Snell-Descartes é o que a gente viu agora há pouco. Ela diz o seguinte, que o M de um meio, vou colocar aqui assim, ó, MA vezes o seno do ângulo de incidência, é isso que ele diz, tem que ser igual ao meio que ele passa, eu vou chamar de NB. Poderia ser N1 ou N2, tá? NB. Poderia ser N1 ou N2, tá? Muitos lugares chamam de N1 ou N2, tá? Beleza? Vezes seno do ângulo refratado, tá? Seno do ângulo refratado, seno de R, tá? Beleza? Ou você poderia ainda fazer assim, ó, para ficar bem igual a questão aí, ó.
o N do ar, porque ele não sai do meio ar, então eu escrevo assim, ó, meio do ar, vezes o seno de incidência, é igual ao N de quem? Ao N do líquido. Ao N do líquido. N do líquido vezes o seno de R. Mas, pessoal, quem era esse índice de refração aí, esse N? Quem era esse índice de refração N? O índice de refração N, gente, primeiro, você tinha que lembrar que ele era a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz naquele meio. Então, essa daqui, ó, é a velocidade da luz no vácuo. E essa daqui é a velocidade da luz no meio que você considera. Se você fizer essa conta, você vai chegar nesse eninho. Esse eninho, pessoal, é exatamente... Ah, pessoal, Murilo perguntando que página que é. Desculpa a demora, Murilo. Essa página aqui, ó, 220, tá? Desculpa aí a demora. Não tinha visto a sua mensagem. Então, pessoal, para eu saber esses N's, o índice de refração de um meio, eu preciso conhecer qual é a velocidade da luz naquele meio, tá? Então, o que você precisa decorar da nossa matéria aqui? Saber para sempre que a velocidade da luz no vácuo, ela é aquele valor lá que a gente conhece. Você chegar aqui, ó, e jogar na internet, ó, você chegar aqui e jogar, ó, velocidade da luz no vácuo. Aí você vai chegar num número, nesse número aqui, ó, 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, que seria aquele C que está na lousa ali, ó, aquele C aqui, esse C aqui, ó. Essa é a velocidade da luz. Professor, Oi. o Anthony tá pedindo para aceitar ele aí. Não sei se apareceu alguma coisa pro senhor. Apareceu, mas eu acho que eu aceitei o Anthony. Deixa eu ver aqui. Não, Aí ele entrou. tá Não, aqui, entrou ó, tá não. aqui. Beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Então, gente, a velocidade da luz no meio é essa. Agora, e a velocidade da luz em outros meios? Como, por exemplo, ali era o vácuo. E se for no ar? E se for na água? E se for na Coca-Cola? E se for no suco de limão? Bom, todos os meios, a luz, ela altera a sua velocidade, tá? E por isso que tem esse tal do índice de refração. Então, para resolver essa questão, eu vou chamar o N do ar da seguinte maneira. Eu vou escrever que o N do ar é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no ar. Porque a velocidade da luz no ar, ele escreveu no enunciado. Ele me deu que vale, ó, vou até grifar aqui para vocês, ó. Velocidade da luz no ar vale 300.000 km por segundo. Isso aqui, ó, vezes o seno de I, ele deu pra gente. O seno de I vale 0,75. E isso é igual ao N do líquido. O N do líquido é o C da luz, né, velocidade da luz, dividido pela velocidade da luz no líquido. No líquido. É aquele Nzinho. E isso multiplicado pelo seno de R, que vale 0,6. 0,60. E aí, pessoal, qual é o valor dessa velocidade no ar? Bom, o valor dessa velocidade no ar é 300.000 km por segundo. 300.000 km por segundo. É esse cara aqui, ó. Olha, esse C está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Aí vai ficar C dividido por C. C dividido por C, ó. Esse cara vai embora com esse C. C dividido por C. E aí, pessoal, agora é só dar uma ajeitada aí, ó. Como é que a gente dá uma ajeitada? Esse V líquido, que é o que eu quero descobrir, eu passo multiplicando. Então, a velocidade da luz no líquido vai ser igual a quem? Quem sobrou desse lado? 0,6. Eu vou passar o 0,75 dividindo. 0,75.
e depois eu vou passar o 300 multiplicando. E aí cheguei na velocidade da luz no líquido, que é o que ele pergunta. Qual é a velocidade da luz no líquido? Aí, pessoal, se você fizer essa continha que eu coloquei na lousa, tá? 0,6 dividido por 0,75 multiplicado por 300 mil, você vai chegar que a velocidade da luz no líquido vale 240 mil quilômetros por segundo, tá? E aí chegamos a uma conclusão aqui, ó. Perceba, gente, que a velocidade da luz em qualquer meio, ela vai ser o seguinte, vai ser ou 300 mil quilômetros por segundo ou menor. Porque a velocidade da luz, ela tem um valor máximo. Ela não pode passar daquilo, tá? Então, deixa eu pegar uma... Peraí. Pegar uma cadeirinha rapidinho. Então, pessoal, eu não sei se vocês sabem disso, mas a velocidade da luz, ela tem esse valor aí. Ela tem esse valor aí, que é um valor máximo. É claro, o exercício aqui ele pediu pra gente usar 300 mil, né? Mas a velocidade da luz corretamente é esse valor, tá? E nenhum lugar do mundo, a velocidade da luz ela ultrapassa esse valor, ela não ultrapassa, não mesmo, tá, gente? Não ultrapassa. Isso é muito importante que você saiba, beleza? Então, ó, a velocidade da luz ela é dessa maneira aí. Eu queria mostrar uma curiosidade para vocês sobre a velocidade da luz, para que vocês entendam pelo menos um pouquinho do que Einstein pensou e que tem sido cada vez mais aceito pela comunidade científica, tá? E por isso o Einstein tem se considerado um dos grandes e maiores cientistas do século XX todo, né? Ele é um cara excepcional, gênios. Olha só que interessante, pessoal. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Vou pensar num exemplo aqui para te dar. Olha só, pessoal. Imagine só que você esteja num carro aqui, ó. Você esteja num carro ou num caminhão aqui, ó, que eu desenhei. E aí você esteja aqui em cima do caminhão. Bem maloqueirão, né? Bem maloqueirão. E aí o caminhão, ele está parado. O caminhão está parado. Aí você arremessa uma pedra. Então olha só, tem uma pedra aqui na sua mão. E você arremessa ela para frente aqui, ó. Com uma velocidade V. Uma velocidade qualquer. Você arremessou essa pedra. Tá? Beleza? Agora, eu queria que você me ajudasse agora. Olha só. O que eu vou pedir para a galera fazer aqui, ó? Presta atenção, eu queria muito que você participasse desse momento, que não tem nem continha. É só um raciocínio que talvez seja legal você saber. Olha só que bacana. Eu vou pegar agora esse caminhão, essa é a primeira situação. Agora a segunda situação, eu vou pegar esse caminhão, o mesmo caminhão, tá? Com o mesmo você lá em cima, ó. Desenha você de novo lá em cima. Com a mesma pedra. E você arremessa essa pedra com a mesma velocidade para frente. A mesma velocidade. Eu vou chamar até de V1 aqui, ó. V1. Porém, pessoal, nesse caso, o caminhão, ele tem velocidade V2. Tá? Aí, a pergunta é o seguinte. Para um observador aqui, ó. Um cara aqui, um observador. Um observador. Para esse observador. No caso é esse outro cara aqui, ó. O outro observador.
no mesmo lugar, olha, para esses observadores. Liga o microfone aí para ver se você consegue me ajudar. Olha, vê se você entender a situação. A primeira situação do lado esquerdo é um cara em cima de um caminhão parado e ele taca uma pedra para frente. E aí tem um observador olhando aquilo. E ele olha a pedra andando com uma velocidade. Ele olhou para o cara, a pedra foi jogada para frente e ele olhou. O segundo observador, na segunda situação, ele vê o cara em cima do caminhão jogando a pedra com a mesma velocidade para frente, né? Então ele joga com a mesma intensidade e tudo, mas o caminhão também está em movimento. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, me ajudem aí, tá? Antônio, Eduarda, Guilherme, Gustavo, Lourenço e Murilo. Mesmo que vocês errem, não tem problema. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esse observador, ele vai enxergar a pedra. O observador está parado na rua. Ele vai enxergar a pedrinha azul na situação 1 igual na situação 2. Ele vai enxergar na situação 2 mais rápido a pedra. Ele vai enxergar na situação 2 mais devagar a pedra. Ou ele vai enxergar exatamente a mesma coisa em relação à pedra. Esquece o homem e o caminhão em relação à pedra. O que esse observador ele vai enxergar? Quem poderia dar um chute aí para mim? Tenta participar disso que eu vou fazer uma revelação muito legal para vocês, gente, sobre teoria da relatividade. E aí vocês vão entender um pouquinho, bem pouquinho, sobre o que Einstein propunha. Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo aqui, pessoal. A pedra foi arremessada. Em qual situação, da esquerda ou da direita, o observador vai olhar a pedra mais rápido, ou vai olhar a pedra mais devagar, ou vai ser igual? O que vocês acham? Ou não tem nem prestar atenção na história? Acho que devagar, mas calma, acho que devagar em qual situação? Da esquerda ou da direita? Qual é mais devagar que qual? Ou qual é mais rápido? Lembrando que o caminhão está indo para a direita e o cara jogou a pedra para a direita, tá? O caminhão não está indo em sentido contrário. Vou fazer uma outra analogia aqui então. Vou fazer uma outra analogia. Pensa num trem andando. Agora pensa num rapaz dentro do trem correndo. O trem é possível que você corra dentro dele, né? Um carro não dá, o carro é muito pequeno, mas um trem dá para você correr. Então, imagine essa situação assim, ó. Imagine uma situação onde eu tenho um trem andando para cá e numa situação onde eu tenho o trem parado. Melhor, vou mudar a situação aqui, ó. Imagine um trem com um corredor. Ai meu Deus, pera aí, já vou fazer esse desenho aqui para ficar bem a analogia aqui, ó. Imagine um trem, pessoal, com um garoto correndo lá dentro do trem. Um garoto correndo dentro do trem. Esse observador está olhando o garoto correndo dentro do trem, mas o trem está parado. O trem está parado. Só o garoto lá dentro que se move. Tá? A segunda situação é o seguinte. O garoto continua correndo para cá, mas o trem começa a andar para cá também. A pergunta que eu faço é, esse observador, ele vai olhar o corredor, esquece o trem, tá? Ele vai olhar esse corredor, esse vai estar na mesma velocidade desse cara, perante ao corredor, perante ao observador? Segunda pergunta aí, o que vocês acham? Ó, o trem parado, o cara correndo. Na segunda situação, o trem está andando e o cara andando também. O observador vai enxergar um dos dois mais rápido ou vai enxergar os dois na mesma velocidade? E se ele enxergar alguém mais rápido, qual deles vai ser o mais rápido?
Vamos lá, alguém ajuda aí o Murilo também, hein? Alguém ajuda aí. Qual é a ideia aqui, pessoal? Vamos, pessoal, é só participar. Bom, o Murilo, ele acertou aqui, ó. Tá participando aí e é uma constatação meio óbvia, né? Por quê? Olha só, gente, a ideia aqui é o seguinte. Imagine que esse corredor, no segunda situação, ele esteja parado. O observador, ele vai ver o cara andando. Por quê? Porque o cara tá dentro do trem. Então, para quem tá do lado de fora, vai ver o cara andando. Então, mesmo que esse cara esteja parado, mesmo que esse cidadão esteja parado, o observador vai ver ele andando, porque ele vai ver o trem andando. Então, ele vai ver todo mundo andando, né? Você pode estar parado em relação ao carro, sentado em relação ao carro. Se eu ver o carro passando na rua, eu vou ver você andando também, dentro do carro, né? Você não vai estar parado em relação a mim, que estou do lado de fora. Então, para a segunda situação, o observador, ele vê uma soma de velocidades. Ele vê a velocidade do carro mais a velocidade do cara correndo. Pensa só, se esse cara aqui parado, o observador já vê ele andando porque ele está dentro do trem, então se ele estiver correndo, ele vai estar ainda mais rápido. Então a ideia aqui é você entender que para a situação 2, essa velocidade aqui, ó, é maior que essa velocidade. Essa velocidade aqui, ó, é maior que essa velocidade aqui, ó. Tá? Por quê? Pensa só, essa pedra está sendo jogada com V1. Esse cara aqui com o caminhão andando, a pedra poderia nem ter sido jogada. A pedra poderia estar parada na mão. Que esse observador já veria essa pedra andando. Por que ele veria essa pedra andando? Porque o cara está em cima do caminhão que está andando. Então esse observador está olhando para a pedra está andando, porque ela está em cima do caminhão. Se além do caminhão andar, esse cara jogar a pedra para frente, então esse maluco observador, ele vai observar a velocidade do caminhão mais a velocidade que o cara jogou a pedra. Portanto, na situação 2, eu tenho uma velocidade sempre maior do que a 1, tá? É como se eu estivesse correndo para um lado e o trem está indo para o mesmo lado. Ou seja, então eu estou somando as velocidades. Algum de vocês já foi, quando criança, em algum shopping que tinha escada rolante e aí vocês quiseram subir a escada rolante que descia? Quem já fez isso alguma vez aí? É uma brincadeira que todas as crianças fazem. O que acontece? Você corre na escada que você tenta subir e a escada está descendo. Você anda degrau e na verdade você está parado no mesmo lugar. Por quê? Porque você está indo para um lado e como é que chama? A escada rolante ela está indo para o outro. Então eu tenho uma velocidade menos a outra. Então é por isso que existe o tal da velocidade relativa. Imagine só que esse caminhão, pessoal, ele esteja andando em marcha ré agora. Ele esteja andando em marcha ré. Se esse cara olhar, imagine que essa pedra esteja parada agora. E o caminhão está andando em marcha ré. O observador, ele vai olhar para a pedra vai estar fugindo, vai estar indo embora. Por quê? Porque o caminhão está indo embora. Mas se ele jogar a pedra para frente, o que o observador vai ver? Bom, depende das velocidades que ele jogar. Mas eu quero aqui que você entenda apenas que a velocidade é relativa. Se você subir numa escada rolante que está subindo, você vai muito mais rápido do que a sua própria velocidade. Porque você vai na sua velocidade somada com a velocidade da escada rolante. Agora, se você vai numa escada rolante no sentido contrário dela, você vai muito mais devagar, porque você tem a sua velocidade menos a velocidade da escada rolante. Bom, aonde eu quero chegar com toda essa conversa? Eu quero chegar para vocês que o movimento ele é relativo. Se você está
dentro de alguém que está em movimento, tudo torna-se relativo, uma coisa em relação à outra. Tá, agora é onde eu vou constatar o que Einstein constatou. E isso é uma coisa maluca, o que Einstein constatou, mas tem sido provado isso. Olha só, Einstein constatou que se eu tiver um carro aqui, ó, um carro, e esse carro tem os seus aqui, ó, os seus faróis, tá? Esse carro tem os seus faróis. Esses faróis, então, eles emitem luz. Então aqui, ó, esse farol do carro vai emitir luz. E a luz, a gente sabe que ela tem uma velocidade, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente, né? Na verdade é 299, 9 não sei o que e assim vai. Bom, um caminhão está parado, ele acende o farol, a luz se propaga dessa maneira. Bom, pessoal, e se esse caminhão começar a aumentar a sua velocidade? Vamos dizer que a velocidade do caminhão seja de 1000 metros por segundo para a direita. Aí eu vou perguntar para vocês, para um observador aqui fora, ele vai enxergar aquele feixe de luz a 300 km por segundo, a 300 mil km por segundo, um pouco mais rápido do que 300 mil km por segundo ou um pouco mais devagar? Essa é a pergunta. Ó, a luz está para a direita, o caminhão começou a se deslocar para a direita também, com uma puta velocidade, 1000 metros por segundo, tá? 1000 metros por segundo dá 3.600 km por hora, tá? É como se o caminhão tivesse assim na velocidade de um avião, tá? Andando para a direita. A velocidade da luz vista pelo esse observador vai ser maior ou menor? Pensa no exemplo que eu acabei de dar do caminhão, do cara correndo dentro do trem. E aí, pessoal? Então, olha só, ô Murilo, eu tô tentando induzir vocês a responder maior, porque... Por que eu estou induzindo vocês a responder maior? Ora, se a luz está para a direita, o caminhão começa a ir para a direita, não é possível que esse cara aqui do lado de fora vai ver a luz menor. Por quê? Porque eles estão andando na mesma direção. Cara, pensa de novo, Murilo, numa situação. Você está correndo dentro de um trem. Eu estou do lado de fora, estou te olhando, correndo dentro do trem. Aí o trem começa a andar na mesma direção que você está correndo. Eu estou do lado de fora, eu vou ver você mais rápido ou mais devagar? Bem mais rápido. Porque eu vou ver o trem se mexendo junto com você correndo. Eu vou ver o bagulho rapidíssimo. É a mesma situação da escada rolante. Se a escada rolante está indo para frente e você anda para frente, você vai rápido pra caralho. Se a escada rolante está indo para trás e você vai para frente, você quase não sai do lugar. Porque uma anula a outra. Então, eu induzi vocês a responderem que se a luz está andando para frente e o caminhão começa a voar para frente, me parece então que quem está aqui do lado de fora vai ver a luz andando muito mais rápido. Mas o mais legal de todos que eu queria chegar aqui é que Einstein descobriu que para um observador do lado de fora não importava qual a velocidade do caminhão. Não importava qual a velocidade do caminhão. Sempre a luz anda dessa maneira, no vácuo, né? No mesmo meio. Sempre a luz anda dessa maneira. E aí começaram a fazer testes malucos, tipo colocar uma emissão de luz em um corpo extremamente acelerado. Casos como esse. Imagine que eu pegue então esse caminhão aqui, ó. Imagine que eu pegue esse caminhão, hipoteticamente, né?
e coloque ele com uma velocidade de 10.000 quilômetros por hora. Gente, 10.000 quilômetros por hora é uma velocidade gigantesca. Então imagine só, a luz está indo para a direita e ela está num caminhão que está indo a 10.000 quilômetros por hora. Qual vai ser a velocidade da luz vista por esse cara? Vai ser sempre esse valor. E isso é a constatação que deixou o mundo chocado. Deixou o mundo chocadíssimo. Por quê? Porque o mundo, desde que a gente aprendeu as leis de Newton, o mundo sempre aprendeu que se eu estou correndo para a direita e eu, sei lá, estou em cima de um trem, quem está do lado de fora vê a velocidade maior. Se eu estou subindo numa escada rolante que está subindo também, eu aumento a minha velocidade. Quem já foi em aeroportos que tem aquelas esteiras rolantes? Para que serve a esteira rolante? Para aumentar a sua velocidade, para você chegar mais rápido num lugar. A esteira está indo para frente, você sobe nela e vai para frente também. Então você vai muito mais rápido do que deveria ir, porque as velocidades se somam. E aí o que Einstein descobriu é que para a luz as velocidades não se somam e não subtraem. As velocidades da luz não se alteram. E isso foi a constatação mais incrível de Einstein. Você poderia colocar a luz, o emissor de luz, em alguém que estivesse muito rápido, muito rápido, e a luz não alterava a sua velocidade. A luz sempre se comportava a 300.000 km por segundo. E isso é um dos princípios básicos para a gente entender a teoria da relatividade. Tá? Esse é um princípio básico para a gente entender. Com essa informação, quem gosta do assunto pode ir no YouTube e procurar um pouco sobre teoria da relatividade geral e teoria da relatividade restrita de Einstein, que aí vocês já vão conseguir entender pelo menos os conceitos máximos. Mas o que Einstein descobriu é que toda aquela física que a gente criou para nossa Terra, para o planeta no dia a dia, ela não funcionava quando a gente se falava da velocidade da luz, para velocidades grandíssimas. Aquela física do dia a dia ela não funcionava. Tá? E aí Einstein formulou essas teorias que ele chamou de relatividade geral e relatividade restrita. Tá? E essa informação, pessoal, é uma informação que alterou completamente as nossas ideias sobre a origem do mundo, sobre o Big Bang, sobre a evolução, sobre o universo está se expandindo ou o universo está contraindo ou o universo ele é fixo. Tudo isso foi constatado através dos estudos com a luz. Tá? Então, a física pode parecer um pouco chata aqui na escola, pessoal, porque ela tem muita conta, e toda hora você é testado a saber conta. E as contas a gente pode errar, mas lembrem-se que física, pessoal, ela está diretamente relacionada com os fenômenos que acontecem no mundo. Então, olha só, a gente falou um monte de coisas de física agora sem fazer nenhuma continha. Tá? Então, física também é conceito e fenômeno sem conta, também é, tá? E é um conceito bastante difícil, esses conceitos aqui de velocidade da luz. Maravilha, pessoal. Falado isso aí, eu fico tranquilo que você pode ter um pouco mais de bagagem para discutir, né? Para conversar no dia a dia, na sua vida, para ter essa relação com a física, né? A teoria da relatividade já é algo mais do que aceita na comunidade científica. Então, que você fique pelo menos conhecendo um pouquinho dela, tá? Que fique pelo menos entendendo ela a partir do conhecimento de que a luz não altera a sua velocidade quando ela é emitida de um corpo acelerado, tá? Há um carro em alta velocidade, a luz vai se alterar a velocidade? Não vai. Beleza? Então, falado isso, pessoal, fugir um pouco da aula, mas da aula não, porque a gente estava falando de luz mesmo, mas aqui é importante para você entender um pouquinho o que acontece na vida aí. Bom, vamos participar aí, hein, galera? Só o Murilão aí tem falado comigo aí, vamos participar.
Aqui eu não fiz nenhuma pergunta sobre contas, nada para você ficar tão acanhado assim. Só participar. Só falar, professor, é maior, ou professor é menor, ou professor é igual. E tudo bem se a gente errar. É na sala de aula mesmo que a gente erra, né? Beleza? E quem erra na sala de aula é quem acerta depois, porque tentou, né? Quem não tenta, fica estagnadão aí, beleza? Só funciona a vida se a gente faz por nós mesmos, assim. Ver o professor fazendo, não aprende nada não, tá? Só para dar esse toque a vocês aí, porque não se aprende matemática, física, química, sem praticar um pouquinho. Bom, vamos lá ver mais uma questão para a gente praticar um pouquinho da refração. Ele diz o seguinte: um raio de luz monocromático se propaga em um meio cuja refração é raiz de 3. Então, ele anda no meio que o índice de refração, o N, é raiz de 3. Raiz de 3 é um número, tá, pessoal? Ele poderia chamar 1, não sei o quê, mas ele chamou de raiz de 3, beleza? Então, ó, o N é igual a raiz de 3. Aí ele diz mais o seguinte: o raio atinge a superfície que separa esse meio de outro, menos refringente o ar, tá? Então, o raio atinge a superfície de um meio menos refringente que é o ar, né? E aí depois ele diz que o ângulo de incidência é igual a 30 graus. Então, o I é igual a 30 graus. Aí, que mais ele diz? O raio sofre um desvio em sua trajetória e continua a se propagar nesse meio. Aí ele diz, se o índice de refração absoluto do ar é 1, então o seno do ângulo do desvio é quanto? Ora. Opa, perdão, pessoal. Ele disse que o N do ar vale 1. E aí ele pergunta, qual que é o seno do ângulo refratado? Né? Qual que é o seno do ângulo refratado? É basicamente isso que ele quer que a gente faça aqui, tá? Qual que é o seno do ângulo refratado? Então, pessoal, se o índice então o seno do ângulo de desvio... Ah, não, pessoal, é um pouco mais interessante essa questão. É o seno do ângulo de desvio. Então, olha só. Olha o que eu tenho aqui acontecendo. Dá uma olhada na lousa. Eu vou ter um raio de luz entrando aqui, ó. E esse raio de luz, ele se propagaria assim, ó. Só que como eu tenho aqui, eu tenho um N igual a raiz de 3. E aqui eu tenho um N igual a 1. Ou seja, ele sai do meio mais refringente para o menos refringente. Nessa situação, se eu passar uma reta normal aqui, ó, uma reta perpendicular, você vai ver que o raio de luz, ele se afasta. Ele se afasta da normal. Ele vem para cá, ó. Ele se afasta da normal. Qual é o seno do ângulo R? O ângulo R vai ser esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Quem é esse ângulo de entrada? O ângulo de entrada, 30 graus, está escrito ali. Bom, então, ó, opostos pelo vértice, esse ângulo aqui, ó, azul, também vale 30 graus. Beleza? E o que ele me pergunta? Ele me pergunta qual é o seno do ângulo de desvio. O ângulo de desvio é esse daqui, ó. É o vermelho, ó. Então eu tenho o ângulo refratado é o pretinho. O ângulo de incidência é o azulzinho. E ele quer saber o ângulo de desvio. O ângulo de desvio é um menos o outro, é o quanto desviou, né? É o quanto ele se afastou da reta pontilhada. É o ângulo vermelho aí, tá? Que eu vou chamar de X aqui. E aí, vamos fazer essa conta aqui, jogo rápido. Olha o que ele diz, lei de Snell. Lei de Snell, N1, raiz de 3, vezes seno de I, vezes seno de 30, seno de 30. Isso é igual a N2, 1, vezes seno de R,
seno de R. Tá bom? Daqui desse jeito, a gente consegue determinar o valor de R, tá? Beleza? Olha só, o seno de 30 é a mesma coisa que meio, tá? Seno de 30 é a mesma coisa que meio. E meio, então, vai ficar raiz de 3 sobre 2. O seno de um ângulo que dá raiz de 3 sobre 2 só pode me dar um ângulo de 60 graus. Ou você faz na calculadora aí também, mas a gente consegue saber que raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60 graus, tá? Não sei se você lembra disso. 30 graus é meio, 45 graus raiz de 2 sobre 2 e 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Portanto, pessoal, x vai valer R menos 30, tá? X aqui, ó, vai valer o ângulo R menos 30 graus, que vai dar 30 graus mesmo. E aí, seno de 30 vale meio. Seno de 30 vale meio, então a resposta, alternativa B de Brasil aí. Maravilha, né? Essa é uma questão relativamente difícil, né? Uma questão com bastante conteúdo aí pra gente trabalhar, uma questão relativamente complexa aí, né, pessoal? Complexa mesmo. Bom, vamos dar mais uma bisbilhotada nesses caras. Ixi, 9,6 já. 9,6, aí complica, hein, gente? Vamos ver esse outro aqui. Ah, ele tinha até falado, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, no próximo exercício. Interessante, né? Vamos ler esse exercício aqui. Se não der tempo, aí eu deixo eles para vocês fazerem em casa aí, tá? Então vamos lá, ó. A fotografia feita sobre luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Então o que ele faz? Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência θp, também chamado de ângulo polarizado, e o ângulo de refração θr estão em conformidade com a lei de Snell. Tá? Aí ele diz, dados é o seguinte, o seno de 30, o seno de 60 ele dá. E aí ele diz, considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um índice de refração θr igual a 30. Aí ele diz, nessa situação, qual deve ser o índice de refração absoluto da lâmina para que o feixe seja refletido e polarizado? Bom, essa é uma questão bastante complexa, né? Mas a gente vai tentar desvendar ela aí pra gente. Primeira coisa, pessoal, é olhar nessa figura. Opa, vou diminuir aqui. E, pessoal, a gente está acabando o nosso tempo, mas é olhar nessa figura os ângulos que a gente tem, que a gente consegue determinar. Então, quais são os ângulos que estão mais fáceis aqui? Ó? Vou pegar minha reta. Primeira coisa é entender que, ó, daqui para baixo e daqui até aqui, ó, tem 90 graus. Se isso tem 90 e o θr tem 30, então, pessoal, aqui só pode ter 60 graus. Aqui só pode ter 60 graus, nesse carinha aqui, ó. Porque tudo é 90 e o θr tem 30, então ali só pode ser 60 graus. Se esse cara aqui que eu marquei é 60 graus e as retas azuis formam 90 graus, ó. Se esse cara forma 90,
com esse aqui forma 90, se é isso que acontece, então esse ângulo de cima aqui, ó, vale 30 graus. Esse ângulo de cima vale 30 graus, que é para formar os 90. Bom, agora por último, se essas retas pretas aqui, ó, também formam 90 graus, então eu consigo concluir que o θP vale 60. Porque se ele não valer 60, não dá 90 as retas pretas. Então esse cara aqui, ó, vale 60 graus. Então eu já tenho o valor de θP, tá? Eu já tenho o valor de θP. Então eu tenho o valor de θP, eu tenho o valor de R, eu tenho o N1. E ele está pedindo qual é o N2. Aí basta fazer a continha aí, pessoal. Beleza? O nosso tempo acabou. Mas então, ó, faça esse exercício aí, ó. O θP a gente achou, dá 60 graus. O θR é 30 graus. O N1 é 1. E o N2 é o que ele quer saber. Então é só fazer a continha aí, tá? Só fazer a continha. Se você fizer essa continha, você vai chegar em raiz de 3. Bom, pessoal, infelizmente nossa aula acabou, mas eu gostaria de pedir para vocês, caso role algum interesse, de vocês irem lá no YouTube aí, quando tiver à tarde, meio sem fazer nada, e dar uma olhada lá em teoria da relatividade de Einstein, ver essas considerações sobre a luz que a gente tem visto, beleza? Valeu então, gente. Um abração aí. Bom dia para vocês aí. Valeu, professor. Falou. Falou, valeu. Falou, professor. Tchau, tchau.